paciente instável chega no pronto-socorro. Quando ele chega no pronto-socorro, ele precisa ser enviado para a UTI, mas ele não pode ser enviado para a UTI. Existe um critério antes de enviar esse paciente para a unidade de terapia intensiva. Éder, mas o cara precisa de UTI, tem o leito de UTI, por que eu não posso enviar esse paciente para lá? Ficou curioso, né? Você quer saber? Então você vai ter que ver meu vídeo. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram, não deixa de curtir esse vídeo, faça seu comentário, porque esse vídeo aí, se eu fosse você, eu vi ele pelo menos 2 vezes, porque o que eu vou falar aqui, eu falaria uma aula de 4 horas, vou fazer ele em poucos minutos, dando só o filé, só o resumo. Então, vem comigo. É isso mesmo, galera. O cara chegou em unidade de terapia intensiva. E o que a gente tem que pensar? O paciente chegou em unidade de terapia intensiva, o paciente chegou num pronto-socorro, um paciente instável, tem vaga na UTI, a gente tem que subir com o paciente, né? Esta é uma lógica. Só que não. O que a gente precisa entender é, esse paciente está instável. Sim, ele está instável. Precisa de terapia intensiva? Sim, precisa. Tem o leito? Sim, tem o leito. O médico está ciente? Sim, o médico da UTI está esperando ele, o enfermeiro também, a equipe inteira está esperando esse paciente. Por que eu não posso subir com esse paciente? Bom, a primeira razão é como está a instabilidade deste paciente. Você sabia que um transporte, por mais curto que seja o trajeto, por mais simples que pareça ser, você pode prejudicar mais ainda o seu paciente? Da mesma forma que se você atrasa o atendimento, você piora a hemodinâmica, um transporte de um paciente piora a hemodinâmica também. A questão é, quem que está atendendo o paciente? É um colega médico, certo? O colega médico é emergencista? Então, o emergencista, ele sabe muito bem, e você, enfermeiro emergencista, sabe muito bem, que a gente precisa estabilizar o paciente. Não confunda estabilizar o paciente como tratar o paciente na emergência. Na emergência, a gente não trata da maioria dos pacientes instáveis. A gente tenta fazer o máximo que a gente vai conseguir para fazer um transporte seguro. Beleza? Pegou a ideia? Eu vou dar exemplos clínicos daqui a pouco. Então, qual que é o primeiro passo? Estabilizar o paciente dentro do possível, não tratar a causa do paciente. Não dá para tratar a causa num pronto-socorro, até porque a gente não tem mão de obra igual tem na UTI, a gente não tem equipamentos igual na UTI. Então o lugar dele é a UTI, mas antes eu preciso desses critérios. Éder, mas você está ficando louco. Quanto antes eu chegar na UTI, melhor. Pois é, eu já vi um paciente chegar tão rápido, mas tão rápido, dentro de uma UTI, que ele chegou sem acesso, sem monitorização, sem ter feito a ficha, o paciente era um hospital privado, o paciente não tinha convênio, não tinha grana. Você imagina o rolo que deu. Já imagina o rolo que deu, tá? De tudo. O processo foi tudo errado. Não estou falando de não ter grana e de não ter convênio. Estou falando de todo o processo. O cara chegar sem acesso. E outra, em UTI, a gente não faz acesso periférico. A UTI é acesso central. É padrão de unidade de terapia intensiva. Se o cara chega sem um acesso periférico, fazer um acesso central com um paciente instável, isso é igual a um problema. Enquanto ele tem um acesso periférico, dá para a gente ir trabalhando nesse acesso periférico até a gente começar a deixar o paciente mais redondinho, clinicamente falando, até poder fazer um acesso central. Se o cara chegou sem nada de acesso, e aí? Entendeu? Temos que pensar, a gente não pode colocar a vida de um paciente em risco por falta de profissionalismo. Isso é falta de profissionalismo, tá? Monitorização, como que um paciente chega sem monitorização, sem saber frequência cardíaca, saturação, respiração, não sabe nada, entendeu? Então, isso é igual a um problema. E outra, para que você está com pressa de levar o paciente para a unidade de terapia intensiva? Você fez o mínimo dentro do pronto-socorro antes de encaminhar esse paciente?
o pessoal da unidade de terapia intensiva precisa de diagnóstico fechado. E se não for diagnóstico fechado, vai ser diagnóstico a esclarecer, mas já foi feita alguma coisa antes. Exames laboratoriais, talvez um exame de imagem. A UTI não é o melhor lugar para você ficar tirando paciente para levar para a radiologia, não. O pronto-socorro é mais favorável em vários aspectos, tá? O paciente está mais limpo, o paciente da UTI está mais sujo em decorrência de dispositivos. Pensa só, você descer com um paciente com um calhamaço de coisa, uma equipe inteira que tem que ser mobilizada. Então, antes de subir com o paciente para a unidade de terapia intensiva, o que foi o mínimo que você e a equipe toda fizeram para esse paciente? Está monitorizado, tem um bom acesso calibroso, tem pelo menos um resultado de hemograma do paciente, tem um raio-x de tórax beira-leito, foi feito, sei lá, tem tipo assim, o basicão. A gente não conseguiu fechar um diagnóstico aqui, mas a gente suspeita disso, já tá bom. Já tem leucocitose com desvia esquerda, já tem ali um infiltrado bilateral, sei lá, já tem alguma coisa para o colega médico, o colega enfermeiro já saber quem ele está recebendo, tá? Não é porque o paciente está saturando 75 que vamos correr com o cara para UTI, porque aqui a gente não consegue fazer nada, só tá querendo isso acontecer, tipo assim, não estou conseguindo fazer nada, vamos mandar para UTI, não. Existe um critério básico. Estabilizar a saturação desse paciente é um fator interessante. Então aí a gente tem a oxigenoterapia que pode ser feita nesse paciente, tá? Sem ser de uma forma invasiva. Existem máscaras que oferecem próximo de 100% de FO2, tá bom? Existem dispositivos extraglóticos para não fazer uma intubação endotraqueal se for o problema, né? Se for a necessidade, ou colocar uma VNI no paciente, entendeu? Então dá para fazer algumas coisas no pronto-socorro antes de subir. Mas a ideia não é nem colocar uma VNI num paciente, não é nem isso. A questão é o básico, um acesso venoso, calibroso, né? Tipo assim, que vai permitir que se esse paciente evoluir para uma PCR, evoluir para um choque, por exemplo, a gente vai conseguir fazer volume, fazer drogas vasoativas se for necessário. Entende? Esse é o critério básico para a gente preparar o paciente do pronto-socorro para ir para a unidade de terapia intensiva. Não é difícil, gente. Para pensar. É uma lógica. Se você estiver transportando esse paciente para a unidade de terapia intensiva e ele vir apresentar uma parada cardiorrespiratória, o paciente não tem exame fechado, não tem acesso venoso, não tem monitorização. Imagina só no corredor ou dentro de um elevador, você tentando fazer um RCP. Não vai ser a mesma coisa, a gente vai perder time, vai perder o paciente se brincar. Então, o que eu tenho para dizer? A gente precisa estar no melhor momento. Então vamos para a parte clínica, eu vou dar alguns exemplos aqui. Um paciente com edema agudo de pulmão. Cara, o seguinte, esse paciente é muito grave, a chance de sobrevivência desse paciente é baixa, a gente precisa garantir a vida desse paciente e o que é necessário, o que a gente precisa fazer. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar, o que eu preciso fazer com esse paciente? Deixar ele monitorizado, uma posição de Fowler, tá? Para evitar mais problemas, né, tipo assim, ele vai perder mais alvéolos no decúbito dorsal, né? Ele vai broncoaspirar mais ainda o próprio sangue que está voltando, porque é um paciente que pode ter hemoptise, então ele vai ter sangue no trato respiratório, sangue volta. Então vai piorando muito a relação capilar alveolar. Então, deixa esse paciente em Fowler, tá? Tipo noventão mesmo, monitorizado, tá? Deixar o paciente com uma ventilação ideal, não precisa pensar que FO2 100% vai resolver o problema, que não vai, mas tem um básico para a gente ir ajudando esse paciente aqui, e é um paciente que fez uma boa ausculta cardiorrespiratória, viu que o problema do paciente seja cardíaco com influências de congestão pulmonar, fez um raio-x ali no leito, comprovou, né, os infiltrados, né, pelo raio-x. Cara, bora pro cara para UTI, já tá tudo certo. E lembrando que quando a gente fala que um paciente é grave, a gente tem que mandar ele para UTI, 30 minutos é um tempo rápido. 30 minutos é excelente para fazer esse primeiro atendimento aqui. Por quê? Porque quando chegar na unidade de terapia intensiva, a equipe toda já tem o que fazer com esse paciente, já tem diagnóstico fechado, a gente adiantou o processo. Tá? Então não adianta levar o paciente saturando 68 para UTI, porque ele está com edema agudo de pulmão, sem diagnóstico para esclarecer, tudo no escuro, entendeu? Isso vai dificultar a vida
dos profissionais e inclusive a do próprio paciente. Vamos pensar no paciente infartado, tá? Seja infarto de ventrículo direito, esquerdo, anterior, enfim. O paciente está infartado. Ok. E o que é necessário a gente fazer para um paciente infartado? Primeiramente, existe um protocolo que a gente chama de Monashiba, enfim. Cuidado, nem todos esses medicamentos desse protocolo são necessários fazer para o paciente, principalmente se tiver infarto de ventrículo direito. Fazer ali um eletrocardiograma, né? Pensando em fazer um eletrocardiograma com mais derivações do que 12, porque você precisa pegar mais 5 derivações, né? V3R, V4R, V7, V8, V9, justamente para a gente ver se o infarto está acontecendo ali e alguns medicamentos não poderá ser utilizado. Mas, em linhas gerais, cadê a troponina? Já coletou troponina? Na primeira coleta, positivou a troponina do paciente? Tem dor torácica? O que vai ser feito? Vai trombolizar? Vai fazer fibrinólise? A hemodinâmica está sabendo? O cardiologista já está esperando? Como é que está esse processo? Porque se mandar esse cara para a UTI imediato, a UTI vai ter que mandar para hemodinâmica, entendeu? Se for fibrinolizar, ok, mas e se for fazer um cateterismo, um CAT no paciente, entende? Então, existem diversos critérios, então deixa o cara lá, alivia a dor dele, tem nitrato, tem morfina, dependendo da situação, para aliviar a dor do paciente. Tem algumas coisas que podem ser feitas que vai amenizar a dor isquêmica, né, nessa região aqui do paciente, enquanto o resultado do exame fica pronto. O troponina tem que ficar pronto em 40 minutos em um bom hospital, certo? 40 minutos dá para ver troponina. Se troponina não positivar, né, dá uma olhada em outros marcadores cardíacos, hemoglobina, CKMB, lembrando que não é específica cardíaca, mas também tem resultados, né, de toda essa questão de musculatura esquelética e cardiovascular, ok? E, enfim, então, primeiro, gente, tentar fechar um diagnóstico no pronto-socorro, depois encaminhar para a unidade de terapia intensiva. Gostou desses vídeos com uma pegada mais clínica? Coloca para mim aqui abaixo. Se você gostar, vou deixar um dia só para a gente colocar critérios aqui para a gente ficar alerta, tá? Seja para médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, para a gente saber o quão grave é meu paciente e o que é que eu preciso fazer. Cada um no seu quadradinho. O técnico no dele, o enfermeiro, o médico. Isso é legal. Uma equipe trabalhando em conjunto, a gente vai ter uma sobrevida do paciente com muito mais... assim, a gente pode até elevar a sobrevida do paciente, mesmo com estudos evidenciados que o prognóstico é baixo. Agora, se a gente erra tudo, atropela tudo, a gente só melhora a estatística para o lado ruim, beleza? Espero vocês aí no vídeo das 17 horas.